Você já ouviu falar da seita canadense que ficou conhecida como Ant Hill Kids, ou seja, as crianças do formigueiro? Um grupo que começou com a ideia de espiritualidade e vida simples, mas que acabou se tornando uma das seitas mais famosas e perturbadoras do Canadá. Hoje eu vou te contar essa história que é cheia de mistério, mas da forma mais leve que eu consegui. Meu nome é Fernanda Fernandes e aqui nesse canal a gente fala do universo aí da internet do Brasil e do Canadá. Geralmente eu trago bastante conteúdo de reacts, coisas engraçadas que estão rolando no Brasil e no Canadá, até porque eu moro no Canadá e sou casada com um canadense. Mas eu tô querendo trazer uma série de vídeos diferentes sobre curiosidades do Canadá. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like pra mim que me ajuda demais e comenta de onde do mundo você tá assistindo esse vídeo. E também me conta se esse tipo de conteúdo te interessa. Vamos direto ao assunto e bora falar dessa seita bizarra. O personagem principal dessa história se chama Roch Terrial. Não vou saber pronunciar direito porque ele nasceu aonde? Em Quebec, a província francesa aqui do Canadá, lá em 1947. Ele foi criado em uma família católica, mas quando ele chegou na fase adulta, ele decidiu aí entrar no mundo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele era bem conhecido por ser extremamente comunicativo, carismático, inteligente e um detalhe importante, ele sabia muito bem como convencer as pessoas. This one was started by a French Canadian named Roch Thériault, and we'll talk a little bit about his childhood, but he was a pathological liar, so it's a little hard to figure out what happened there. He wrote a memoir, and according to him, he was born paralyzed, he couldn't talk until he was 6, he couldn't walk until he was 12, but literally everyone that was around him when he grew up is like, dude, we were literally there. Like, none of that is true. He said his dad was really bad to him, and he kicked him down the stairs and locked him in the cellar at one point. One thing we do know to be true is that his dad was a part of this Roman Catholic organization called the White Berets. And they would have the children go around door to door asking for money. And Roch did not like this. He didn't like his dad at all, and he had a lot of resentment towards the Catholics because of this. Roch was a really smart kid. He was at the top of his class, but he dropped out of school when he was 14 because he said he was too smart for it. So he grew up and he met this lady named Francine, and they got married and they had 2 kids. And Roch was a narcissist. He was always saying that he had different health issues and basically making it everyone else's problem. And most of the health issues were never actually proven. But he did have a couple of ulcers in his stomach and he ended up getting them removed. But basically after that surgery, he started saying a lot of wacky stuff. He was really dramatic too. After the surgery, he was like, "My insides are made of plastic. Death is around the corner." But along with the drama, there were just some strange changes. Before the surgery, he made Francine dress really conservatively, even when they were at home. But after the surgery, he started making her dress really provocatively, and from what she said, all he would talk about was doing it. He even asked his in-laws if he could start a nudist colony on their farm, which, like, can you imagine? Then, like any good self-obsessed narcissist, he decided to get into politics. And luckily, it ended at a local level. And almost immediately, he got voted out because his plans were so grandiose that they were like, dude, the town would literally go bankrupt. Like, what are you even talking about? Then he starts drinking a lot, and he meets this lady named Giselle at the bar, and he falls head over heels for her, even though, of course, he still is married to Francine and has 2 kids at home. So he starts writing Giselle these love letters, and she's like, "Wait, aren't you married?" And he's like, "Yeah, but she's cheating on me," which she wasn't, justice for Francine. But Giselle is like, "Well, you're still kind of married, dude." And he's like, "Well, I have cancer." Which he didn't, but I guess that's how he tried to get her pity, and somehow it worked. So he ran off with Giselle and left Francine and the kids literally just in the dust. Meanwhile, he's becoming obsessed with religion, but conveniently, he's just going through the Old Testament and finding all of the parts that say that women should be subservient to men, and kind of just ignoring the rest. But this other guy ends up bringing the Seventh-day Adventist church into Roch's town, and Roch loved the fact that it was basically everything that Catholicism wasn't, and he also really loved the fact that the church believed that on Judgment Day, Jesus Christ would come back and declare that his entire Catholic family would burn in hell for eternity. He was like, "Oh my god, this is perfect." Mas foi em 1977 quando ele começou a chamar mais atenção e reunir um grupo de seguidores, já que ele falava que o apocalipse estava próximo. Ele se apresentava como um guia espiritual, e ele dizia saber de tudo e ter as respostas sobre o fim do mundo. E foi dessa forma que um grupo de pessoas deixaram seus empregos e suas casas e foram viver com ele. E com esse grupo de pessoas seguindo ele, oficialmente em 1978 foi que ele fundou de fato
fato aí o grupo... Como ele tinha essa ideia de que o apocalipse estava chegando, ele também convenceu todo mundo de que eles não precisavam de educação. Afinal, já já todo mundo ia morrer. Os próprios seguidores foram obrigados a construir esse acampamento no meio do nada. E enquanto o Rock ficava sentado na cadeira, sem fazer nada, observando as pessoas trabalhando, ele pensou, nossa, parecem várias formiguinhas. Por que não dar o nome desse culto de Ant Hills? Ou seja, como se fosse formigas na montanha? Cada pessoa que entrava também precisava mudar seu nome original para um nome bíblico. O nome dele era Moise, porque ele acreditava ser a reencarnação de Moisés. Desquerido do Rock forçava os seus seguidores a trabalharem sem parar, tal como formigas, com o objetivo de construir a comunidade com as próprias mãos. Esse grupo vivia isolado primeiro em Quebec, só que depois eles acabaram se mudando para uma área remota que fica em Ontário, perto de um rio chamado Burnt River, que é tipo rio queimado em português. E a vida desse grupo basicamente era plantar, cozinhar juntos e viver ali à espera do tal apocalipse. De fora, poderia parecer que era só mais uma comunidade alternativa, good vibes. Porém, essa promessa de espiritualidade logo deu lugar a um controle total por esse homem. O grupo tinha cerca de 40 pessoas, mais ou menos. E, inclusive, gente, o Rock mantinha relações com várias mulheres que moravam aí nessa comunidade. Inclusive, elas tiveram vários filhos dele. Então, essas crianças foram criadas nessa comunidade, sem contato nenhum com o mundo externo. Imagina isso! E se você acha que a rotina deles era de boa e tal, só esperando o apocalipse, plantando e tudo mais, nada disso. As rotinas eram extremamente rígidas. Então, alimentação, vestuário, rotina diária, tudo tinha que passar pela aprovação do Rock, o desquerido. Então, enquanto ele pregava simplicidade e união, na realidade, ele controlava absolutamente tudo. E como um bom líder de seita, ele não deixava que ninguém questionasse ele. Até porque quem fizesse isso ia sofrer consequências e vários castigos. Agora eu vou contar pra vocês algumas coisas que ele fazia. Então, se você é sensível, tem gatilho com esse tipo de coisa, pula o vídeo pra esse segundo aqui que eu vou voltar pro tom mais leve possível. É um assunto sério, mas eu quero retratar aqui da forma mais leve possível, porque a vida já é difícil demais. Mas então, bora lá. O Rock acreditava que ele conseguia curar as pessoas de qualquer problema, usando os seus métodos próprios. Então, ele usava ervas, o que é ok até então, né? Só que além disso, ele também fazia cirurgias improvisadas. Ele não é médico, tá? Então, só Deus sabe como eram essas cirurgias. E também punições físicas. Infelizmente, vários seguidores foram vítimas de mutilações cruéis e vários castigos. Isso porque a ideia do Rock era purificar essas pessoas através da dor. Só que, na realidade, isso claramente era um abuso de poder. E o mais triste é que as crianças também não escapavam disso. Elas sofriam castigos muito pesados e eram forçadas a trabalhos extremos. Então, essa comunidade que nasceu para ser um refúgio espiritual acabou se tornando um lugar de medo e sofrimento. Os relatos dos sobreviventes descrevem que ninguém escapava das punições do Rock. E assim, por mais que ninguém escapasse disso, teve uma pessoa em específica que foi que mais sofreu na mão desse desquerido. A Gabrielle Lavallee, que era uma das mulheres desse grupo. Infelizmente, gente, a Gabrielle foi submetida aí a algumas dessas cirurgias improvisadas e ela acabou perdendo membros do corpo dela por causa disso. Ela sofria muitos abusos o tempo inteiro. E mesmo ela tendo passado por tudo isso, perdido partes do corpo, em 1989, a Gabrielle conseguiu escapar. E, amém, pedir ajuda. E graças ao testemunho da Gabrielle, foi isso que fez com que a queda desse grupo fosse de fato possível. A sua história chocou todo o Canadá, gente. E finalmente as autoridades levaram isso a sério e tomaram providências para acabar com esse grupo. Foi aí que no mesmo ano, 1989, o Rock foi preso por agressão. Amém. E em 1993, o Rock foi finalmente condenado por assassinato. E o caso que levou a isso foi que ele foi responsável pela morte da Solange Beauliard, já que a Solange morreu durante um desses procedimentos aí improvisados do Rock. Além disso, as crianças foram retiradas aí dessa comunidade e passaram a viver sob proteção do governo. Foi aí que finalmente o chamado formigueiro humano chegou ao fim. E pela primeira vez, os detalhes do que de fato acontecia lá se tornaram públicos e todo mundo ficou muito mais chocado. E finalmente o Rock teve o fim que ele mereceu, porque ele foi condenado à prisão perpétua.
perpétua. E ele viveu os restos dos seus dias em uma penitenciária chamada Dorchester, que fica em New Brunswick, que inclusive é onde eu moro, gente. Eu moro na província de New Brunswick. E o Rock terminou sendo desvivido por outro preso aí dessa penitenciária. O caso se encerrou aí de forma trágica, mas a história da seita Ant Hill Kids mostra pra gente que a fé e a vulnerabilidade podem ser usadas de forma extremamente perigosa por pessoas manipuladoras. Apesar de ser uma história extremamente triste, ela lembra pra gente sempre estar vigilante. E lembra pra gente também de sempre ter um senso crítico muito aguçado, principalmente por quem te promete coisas maravilhosas. E aí, o que é que você achou desse caso? Chocante, né? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. Me diz se você gostou desse tipo de vídeo, é a primeira vez que eu faço um vídeo desse estilo. Quero trazer cada vez mais curiosidades sobre o Canadá. Eu sei que muita gente tem curiosidade, muita gente quer morar aqui. Eu tô falando aqui, gente, mas eu tô viajando nesse momento, por isso que eu não tô no meu fundo habitual. Eu tô em Lisboa nesse momento, mas eu moro no Canadá, eu prometo. Não se esquece de deixar um like pra mim, que me ajuda muito a divulgar aqui esse vídeo. Se inscreve no canal se você gosta de conteúdo relacionado ao Brasil e ao Canadá. Tem muito vídeo engraçado. Eu vou deixar, inclusive, um vídeo aqui, na verdade, onde eu mostro coisas absurdas que só acontecem no Brasil pro meu marido gringo. Então clica aqui se você quer rir, até pra dar uma leveza maior depois desse clima tenso que a gente deixou aqui com esse caso bizarro. E me conta se tem alguma seita, serial killer, scams, não sei, qualquer coisa que você queira saber que acontece no Canadá, me conta aqui nos comentários que eu vou fazer o próximo vídeo dessa série do que vocês pedirem, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, né? Um beijo, tchauzinho!